O objeto de conhecimento da nossa aula de hoje é a correção da atividade proposta do roteiro de estudo 7. E a gente contempla, então, a aula 1 e a aula 2 do roteiro de estudo 9. A primeira questão diz justamente o seguinte: a função horária do espaço de um móvel é dada por posição final é igual a 10 mais 20t, que é o tempo, menos 1,25 vezes o tempo ao quadrado. Então, esse SI significa que o espaço está em metro e o tempo está em segundo. Determine, letra A função horária da velocidade, que é justamente essa aqui. Velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração, vezes o tempo. Letra B, a posição S do corpo quando o tempo for igual a 2 segundos. Esse S, gente, significa posição, espaço, distância, porque vem do inglês space. Então, para a gente determinar a função horária da velocidade, o que a gente precisa? Nós precisamos saber da velocidade, e a velocidade, ela é um número que multiplica o tempo na função horária do espaço, então pode ser uma dessas duas, né? Um desses dois números, mais 20 ou menos 1,25. Mas ela multiplica o tempo que tem o expoente 1. Então, eu verifico aqui tem expoente 2, esse aqui tem expoente 1, então a velocidade é mais 20, certo? E eu preciso também descobrir a aceleração. Eu verifiquei aqui que esse aqui é a posição inicial, essa é a velocidade inicial, e o número que tiver aqui, se ele tiver dividido por 2, o número de cima é a aceleração. Mas se não tiver em razão de 2, eu preciso pegar o número que está aqui e multiplicar por 2. Por quê, professora? Porque admite-se que essa divisão já foi efetuada. Então, se essa divisão já foi efetuada, a aceleração não é o número que está aí. Ela é o dobro desse número. Então, eu pego aqui esse número e multiplico ele por 2. Então, 2 vezes menos 1,25 é menos 2,5. Então, esse número aqui que é a aceleração. E não o que está lá, porque não tem um 2 no denominador. Então, sabendo, então, quem é a velocidade inicial e a aceleração, eu vou substituir nessa fórmula aqui. Vai ficar desta forma. Então, eu determinei a função horária da velocidade. Na letra B, ele me pede a posição do espaço quando o tempo for igual a 2 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, que é a função horária do espaço, vou pegar o tempo que ele me pediu e vou substituir o tempo aonde tiver um t aqui na minha função. Então, vai ficar 2 aqui e 2 ao quadrado aqui. 20 vezes 2, observe, e aqui, ó, 2 ao quadrado. Eu vou resolver. 20 vezes 2 deu 40 e 2 ao quadrado dá 4. Agora, pensa. Quanto é 1,25 vezes 4? Vai dar 5, né? Então, eu somei 10 mais 40, deu 50. Menos, veio pra cá, 1,25 vezes 4 dá 5. 50 menos 5, 45 metros. Essa é a resposta da letra B. A segunda questão diz o seguinte: um automóvel trafega por uma estrada e, em determinado momento, o motorista desacelera de 30 metros por segundo até parar, com a aceleração constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Qual foi o deslocamento do automóvel? Observe, então, as informações que eu tenho. Tenho velocidade inicial, velocidade final, aceleração, e ele quer o deslocamento. Como ele quer o deslocamento e em momento algum ele citou o tempo, eu vou usar a equação de Torricelli. Substituindo, então, as informações que eu tenho aqui, olha, velocidade final é 0, porque ele vai parar. A velocidade inicial dele é 30 metros por segundo. A aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber o deslocamento desse automóvel. 0 ao quadrado é 0. 30 ao quadrado é 900, né? Mais 2 vezes menos 2. Quando a gente tem a multiplicação de menos com mais, o menos prevalece, então vai ficar menos 4 aqui. Observe, então, que eu vou pegar o menos 4 e eu vou passar ele do lado direito para o lado esquerdo, né?
O menos 4 está multiplicando o espaço, a variação do espaço, que é o que eu quero descobrir, que é o deslocamento. Tá negativo, ele passa positivo. E aí agora eu vou isolar o que eu quero descobrir, que é o deslocamento. Para isolar, eu tenho que passar o 4 da esquerda para a direita. Tá multiplicando, ele vai passar dividindo. 900 dividido por 4 dá 225 metros. Na terceira questão, ele fala o seguinte: uma moto parte do repouso e acelera uniformemente com aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Depois de percorrer 125 metros, qual foi a velocidade adquirida pela moto? Aqui, mais uma vez, ele não fala em tempo, mas ele diz que ela parte do repouso, então tem a velocidade inicial da moto. Ele fala a aceleração dela e o deslocamento. O que ele quer é a velocidade final. Então, novamente, eu vou usar a equação de Torricelli. Vou, então, separar os meus dados. Velocidade final é o que eu quero descobrir. Velocidade inicial é 0, porque partiu do repouso. A aceleração foi fornecida no enunciado da questão. Ele diz que a moto tem uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. E ela percorre 125 metros. Eu vou substituir na fórmula e vou simplificar. 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 2,5 dá 5, e 5 vezes 125, 625. A raiz quadrada de 625 é 25 metros por segundo.